de forma direcional à voz de Deus. Convido você a mais uma vez fechar os seus olhos, vamos rogar pela iluminação do Senhor. Santo e poderoso Deus, o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é o Deus que se preocupa com os detalhes mínimos da nossa vida e da nossa história. O Senhor tem alimentado o nosso coração e a nossa alma através de cada detalhe das cartas de João. Te pedimos que nessa noite seja da mesma forma, que o Senhor mais uma vez ilumine os nossos corações para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Pode sentar que eu ainda vou demorar um pouquinho. Que alegria estarmos juntos de novo, agora, mais uma vez, para encerrar um domingo com a palavra de Deus. E depois que encerrarmos aqui o alimento espiritual, teremos mais uma vez comida, para a glória de Deus. Essa noite vai ser sopa e caldo, que promete aquecer até o coração mais gelado, né? O Luciano está sonhando com o mocotó já aí, ó, há semanas. Chegou a hora de celebrarmos e vivermos essa comunhão. Mas antes disso, o Senhor nos chama a alimentar a nossa alma, e isso, meu irmão, minha irmã, não podia ser com outro alimento senão o próprio Evangelho. Hoje, enquanto vocês vinham para a igreja, ou enquanto acompanhavam pelos celulares, alguns com certeza totalmente vidrados no jogo do Flamengo contra o Bayern. Tem gente que ainda está em oração aí, né, para que Deus manifeste seu poder lá também em campo. E claro, todo mundo quer ver o seu time brilhar. Ninguém torce para perder, ninguém fica feliz perdendo. Todo mundo quer ver show, todo mundo quer ter vitória. Mas na vida cristã, a busca por brilho pode ser extremamente perigosa, muito mais perigosa do que parece. Quando a gente tenta transformar o Evangelho num palco de estrelas, a igreja sempre adoece. E isso traz prejuízo para todas as pessoas envolvidas. E é mais uma vez o apóstolo João o responsável por nos conduzir de novo na reflexão na palavra de Deus. O apóstolo João, ele não é qualquer um, ele é o mesmo João que andou com Jesus, que viu sinais de perto, que reclinou a cabeça no peito do mestre, que foi testemunha da cruz, que assumiu tratar Maria como se fosse sua mãe. É o João que testemunhou a ressurreição. É o João que viu a glória de Deus manifesta enquanto o Senhor ascendia aos céus. Ele viu o Filho de Deus esvaziar-se de toda a fama e glória celestial, com um único objetivo: servir. E agora, esse homem idoso escreve com toda a autoridade pastoral, com ternura, mas com toda a firmeza, para defender a verdade do Evangelho, contra vaidades e desvios que continuam invadindo a igreja e os corações. Então prepare-se para anotar o tema da pregação de hoje, prepare-se para decorar, para você falar com todo mundo na escola, hein, Emanuel? O tema de hoje é: fama não é fruto, o perigo do estrelismo eclesiástico. E aqui não estamos falando apenas de pastores da internet, estamos falando de todos nós que podemos ser tentados a transformar a igreja em palco, a fé em aparência, o Evangelho em produto de marketing. Hoje, vamos olhar para dois exemplos bem distintos da fé. De manhã, focamos na primeira parte do texto, então falamos muito de Gaio, um homem simples, fiel, dedicado, que se preocupava com a vida da igreja. De outro lado, agora no texto da noite, veremos Diótrefes, um líder que amava ser o centro das atenções. E a gente vai ver que o problema não é liderar, não é estar à frente. O problema é querer brilhar mais do que o próprio Jesus Cristo. O texto que vamos ler hoje é o texto da terceira carta de João, capítulo 1, porque só tem um capítulo, versículos 5 até o 12. Essa, meu irmão, minha irmã, é a porção central dessa carta. Como eu falei, hoje de manhã a gente falou sobre o que alegra o coração pastoral. Agora à noite vamos ver o oposto, o que entristece, o que corrompe esse coração enquanto servos de Deus. Então,
Terceira carta de João, capítulo 1, versículos 5 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não conhecê-los. Eles testemunharam à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se ajudá-los na viagem deles, de modo que honre a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Portanto, devemos acolher irmãos como estes com hospitalidade, para que nos tornemos cooperadores da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o primeiro entre eles, não nos recebe. Quanto a isso, se eu aí for, chamarei a atenção dele para o que ele tem feito, depreciando-nos com palavras maldosas. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los, expulsando-os da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele, porém, que faz o mal, não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos testemunham bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Esse trecho, meus irmãos, tem muita coisa para a gente conversar, tanta coisa que a gente vai se desdobrar ainda nas conversas da semana que vem. Ele é essencial para nós, porque mostra que nem todo problema na igreja vem de fora. E João sempre é muito zeloso quando ele entra nessa questão de problemas internos. E ele vai reforçando todo tipo de alerta necessário. Diótrefes é um nome que parece uma única vez na Bíblia, mas representa um problema totalmente perigoso. O problema da liderança autoritária, centralizadora, tóxica, abusiva. A carta, embora pessoal, tem um impacto totalmente coletivo. Fala da atitude que leva, ou atitudes que afetam a vida de toda uma comunidade. E assim como João alertou sobre os anticristos lá na primeira carta, aqui ele mostra um tipo de comportamento que também nega Jesus, o orgulho espiritual disfarçado de liderança espiritual. E é esse tipo de alerta que encontramos no ponto 1 de hoje à noite. Prepara para anotar. Ponto 1, não é porque está aí que não vai anotar, vamos anotar. Ponto 1, o perigo do estrelismo na igreja. Dio, para eu não ficar repetindo, Diótrefes, que é um nome, né, que vai ser o nome do primogênito do Pedro, ele gostava de ser o mais importante na igreja. Esse é o centro do problema que João aponta aqui. O Evangelho o chama a servir, mas ele está servindo, mas enquanto serve, ele quer ser o primeiro, ele quer ser o melhor, ele quer ser o mais relevante. O Evangelho chama a hospedar, mas ele não está disposto a abrir as portas da casa dele, ele não está disposto a ter que servir as outras pessoas. O Evangelho continua chamando a edificar, mas ele tem coragem de expulsar pessoas com quem ele não concorda. Parece que não existe problema, afinal, parece que já que ele era um líder cristão, era só uma questão da personalidade dele, parece que está tudo bem, mas João nos mostra que existe muito a refletir sobre esse tipo de liderança, porque o estrelismo é uma doença extremamente sutil no meio da igreja. Começa com um elogio, algo bom, louvável, cresce como uma plataforma e logo, muito rápido, o indivíduo acredita que está acima da própria igreja, que ele é a solução, que ele é a salvação. Vide, quando a gente olha aí pela internet, pela televisão e todos os veículos, né, o crescente número de homens que se auto-intitulam apóstolos nos nossos dias. Isso é assustador. Porque não basta mais ser um servo de Jesus, não é suficiente ser chamado pastor de ovelhas, é necessário ter um título espiritual a mais, algo que mostre que eu sou ainda mais especial que os outros. Muitas vezes, tentando ser mais especial que o próprio Jesus Cristo.
Paulo já dizia lá na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, não pense de si mesmo mais do que convém. Em outras palavras, lembre-se de quem você é. Você não é digno nem de ter sido alcançado pela graça. Então, seja grato. E isso nos mostra que o objetivo central acaba sendo, nesses casos, essas pessoas que querem esse status, que querem ser os primeiros, querem ser os principais, na verdade o objetivo principal vira cultuar o próprio eu, é um culto ao próprio ego. Hoje, temos líderes que bloqueiam qualquer crítica que venha na sua direção, que vivem em torno de métricas digitais, que vivem em torno da influência, e isso impacta tanto que é comum, mesmo entre cristãos, isso virá parâmetro de espiritualidade, para demonstrar se de fato estamos servindo a Jesus. Falei de manhã que completei 5 meses pastoreando a igreja aqui, 5 meses que estamos juntos, e tenho amigos que quando eu encontro me perguntam, e aí, e a igreja lá, já cresceu? Está dando resultado? E isso é tentador demais, irmãos. Porque imagina se a resposta que eu tivesse para dar fosse, sim, crescemos 50 membros. Imagina, Deus tem poder para fazer um negócio desse. Seria tentador demais achar que era tudo responsabilidade minha, que eu tinha feito a igreja crescer. Enquanto que, como já vimos, domingo após domingo, tanto o crescer quanto o frutificar são ambas obras específicas do Espírito Santo de Deus. Ele faz do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser. Voltando ao nosso tema, quando o estrelismo começa a dominar os corações, isso transforma a realidade da igreja. Os cultos começam a virar um espaço de performance e não mais de comunhão. O resultado? Vaidade disfarçada de unção. Pessoas que vão demonstrar uma espiritualidade como um ato, como se fossem atores, atrizes, encenando algo para levar espiritualidade a outros. E isso não diz respeito à questão de excelência, ok? Precisamos sim ser excelentes, oferecendo o nosso melhor ao Senhor. Mas o alerta aqui é sobre como o nosso coração se comporta. Quando a liderança foca unicamente em conquistar o resultado aparente, quando a liderança quer um aplauso, quando ela foca no resultado acima de qualquer coisa, o próprio corpo adoece. Porque nos deparamos com igrejas que sim, conseguem estar lotadas, porém com falta de amor, com falta de discipulado, falta de relação de confiança, falta que as pessoas não sabem nem os nomes umas das outras, falta de verdade. E qual é a consequência disso? O resultado é, nos tornamos crentes, mas homens e mulheres que vivem com medo, reféns de manipulação, fruto de uma obediência cega às autoridades, e isso precisa servir de alerta para nós. Cuidado para não imitar o que é mal, foi o que João disse. João repete isso claramente, cuidado para não imitar o que é mal. Você pode ser o próximo Diótrefes, se você não vigiar. Você pode ser o homem que já foi usado por Deus, mas assumiu um comportamento que não faz sentido com o Evangelho. O estrelismo pode estar no mínimo gesto, nos detalhezinhos ali, querer mandar, querer decidir, querer aparecer, querer ter destaque, querer ter voz de comando. São frases como, eu sou assim, os outros é que tem que aceitar. Ou ainda, sempre foi assim, não sei porque que estão querendo mudar. Ou ainda, só serve desse jeito. Esses são exemplos de frases comuns nesse tipo de estrelismo. Pensar em liderança sempre deve nos conduzir a pensar no líder por excelência chamado Jesus Cristo. Logo, o verdadeiro líder no reino é sempre um homem, é sempre uma mulher disposto a servir. Porque o verdadeiro destaque no Evangelho é e sempre será a cruz. E ninguém pode brilhar mais do que Jesus Cristo na igreja. Não tem espaço. Mas esse texto não nos permite apenas denunciar e refutar o estrelismo. João mostra que o problema pode ir ainda mais fundo, pode ser ainda mais complicado.
quando o estrelismo começa a virar abuso. E isso nos leva ao nosso ponto 2. Ponto 2. Anota aí. Isso aí, muito bem. Ponto 2. O abuso espiritual camuflado de zelo. Diótrefes não apenas queria ser o mais importante. João diz que ele falava mal dos apóstolos, que ele recusava receber visitantes, que ele expulsava os irmãos da igreja. E isso é grave, porque isso é sinal de abuso espiritual, um termo que tem sido muito colocado aí em discussão na internet. O próprio Jesus alertou que muitos viriam disfarçados de ovelha, mas seriam lobos, continuariam sendo lobos, como a gente vê lá na palavra do Senhor, registrada por Mateus capítulo 7, versículo 15. Abusadores espirituais não são sempre pessoas rudes, nem sempre são aquelas pessoas que vão querer mandar diretamente em você. São pessoas que manipulam, pessoas que se vitimizam, pessoas que isolam os grupos, usando aquela tática lá da arte da guerra, né? Dividir para conquistar. E o pior de tudo, irmãos, são pessoas que fazem isso em nome de Deus, que controlam os outros e a igreja em nome de Deus. E isso é extremamente grave e precisa ser confrontado. Por isso João escreveu essa carta. Quantas igrejas no Brasil estão hoje amordaçadas pelo medo de contrariar os seus líderes, que estão com projetos bizarros, que não fazem nenhum sentido com a palavra de Deus, mas as pessoas não perguntam porque têm medo de ser expulsa. Quantas pessoas são ensinadas que duvidar do pastor é o mesmo que duvidar de Deus? Pelo amor de Senhor, que isso? Isso é heresia, irmãos, isso é pecado, e pecado transvestido de espiritualidade. Uma igreja madura é uma igreja que examina, que confronta com amor, que reconhece a autoridade, mas que nunca idolatra pessoas. Presta atenção, na igreja, todos são importantes. O que ora, o que louva, o que visita, o que entrega folheto, o que ora de manhã, todos nós somos importantes, todos. Mas nenhum de nós, ninguém além de Jesus é inerrante, por melhor que seja. Isso significa que, como João alertou nas outras cartas, nós precisamos conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade, porque é a verdade, só a verdade que tem poder para libertar os nossos corações. E essa verdade tem nome, ela é Jesus Cristo. Se algo ou alguém na igreja te afasta da humildade de Jesus, eu posso te garantir que não é evangelho. Não aceite manipulação com o nome de zelo. Não aceite nenhuma informação extra-bíblica como necessária. Não aceite cobrança em forma de sacrifício de fé. Assim como não devemos de maneira nenhuma nos permitir cultuar homens. Gente, isso é absurdo. Cultuar homens ao invés de cultuarmos o próprio Senhor Salvador de todos. Nesse sentido, a igreja é sim um lugar de cura, não de feridas disfarçadas, porque o agir do Espírito Santo em nós não é algo para maquiar a nossa dor, ele vem para corrigir o nosso espírito. Cristo não veio nos tornar escravos emocionais, mas o que ele veio foi para de verdade tomar a gente nos braços e nos fazer filhos de Deus, filhos livres para viver a sua vida em Deus. Não devemos vir à igreja ou servir para numa espécie de bater ponto espiritual, coisa que não faz nenhum sentido na Bíblia, mas devemos entender que o serviço é um serviço que precisa acontecer em amor. Isso é bem diferente. Enquanto eu editava aqui, corrigia alguns detalhes da mensagem, me lembrei do tempo que eu namorava com a Thaísa. O tempo que a gente namorava. Muitas vezes eu saía da faculdade, pegava um ônibus, enfrentava mó tempão de viagem, só para passar na casa dela. Eu saltava, o ponto era na frente, eu saltava, atravessava, tocava a campainha, ela saía, eu dava um beijo, pegava o ônibus e voltava para minha casa. Era tudo que eu conseguia
muitas vezes durante a semana. Eu estava morto de cansado, louco para chegar em casa e descansar. Mas ir vê-la era parte do meu renovo, era parte não do meu sacrifício, mas de algo que enchia o meu coração de prazer e alegria, mesmo estando muito cansado. Fazia a minha semana valer a pena, só para poder olhar, tocar, e quando ela abria a porta, eu via aqueles olhinhos brilhando, olhando para mim, nossa, recarregava as minhas energias. É disso que estamos falando quando a gente está dizendo de viver o Evangelho. Pregar, louvar, abrir igreja, limpar a igreja, fazer comida, fazer atividade, servir ao Senhor, tudo precisa ser conduzido pelo mesmo sentimento. É algo que a gente faz não para ganhar crédito com Deus, mas porque a gente se sente bem fazendo, é algo que é bom para nós e não para o Senhor. E para a gente terminar, um ponto fundamental: todo líder pode crescer, ninguém está 100% pronto, e para mudarmos isso, é extremamente importante aprendermos a ouvir. Isso nos leva ao nosso ponto 3. Liderança que cresce é liderança que escuta. Liderança que cresce é liderança que escuta. Eu espero que isso seja o Flamengo indo bem no jogo, mas eu sei que pode não ser. Está perdendo? Tudo bem, não tem problema, a alegria continua. João diz: quando eu for aí, vou chamar a atenção de todo mundo que não está seguindo do jeito certo. Ou seja, ele vai corrigir, mas ele vai fazer isso com autoridade, com amor, com presença. A verdadeira liderança cristã precisa ser ensinável. Líder que não ouve, que não se deixa redirecionar, é um perigo para a igreja. Tanto que quando a gente vê o conteúdo que João está escrevendo, ele está dizendo, fazendo elogios a uma outra pessoa. Ele falou de Gaio, ele falou de Diótrefes, e agora ele está falando de Demétrio, dizendo no versículo 12, que ele é um homem com um bom testemunho, que todos veem, que todos testificam que ele é um homem de Deus, que ele vive a verdade. Demétrio não se impunha, mas ele edificava o serviço que tinha sido colocado nas mãos dele. Ou seja, ele era servo, ele não precisava de título nenhum, ele não precisava que João dissesse: ó igreja, agora valorizem Demétrio. Não, isso, meu irmão, minha irmã, é liderança verdadeira. Isso é serviço à obra de Deus, liderança que escuta, liderança que cresce. Paulo, quando a gente vai lá para o livro de Atos, a gente descobre, Paulo corrigiu Pedro, porque ele tinha deixado a arrogância entrar no coração. Moisés ouviu seu sogro, quando precisou de direcionamento. Até os maiores homens de Deus precisam seguir aprendendo. Igreja saudável não é feita, nem nunca será feita por homens e mulheres perfeitos, mas por homens e mulheres humildes, capazes de ouvir e ter o seu coração de novo transformado no Senhor. E isso, irmãos, nossa, estamos muito carentes de líderes que saibam reconhecer seus erros. Pessoas que possam dizer: errei, eu errei, me perdoa, me desculpa, falei errado, fiz errado, me perdoa. Líderes que não vivem em cima de um pedestal, dando desculpa pelos seus erros eclesiásticos. E claro, quando pensamos em igreja, isso vale em primeiro lugar para o pastor, sim, mas não pode parar aí. Isso também tem que alcançar, tem que atingir os presbíteros, isso tem que chegar ao coração dos diáconos, mas vale também para você, meu irmão, minha irmã, vale para cada líder de cada grupo, cada discipulador, cada mãe, cada pai, cada conselheiro, cada amigo. Irmãos, nós queremos ser uma igreja de Cristo, não uma igreja de personalidades. Por isso precisamos orar para que os nossos líderes tenham um coração cada vez mais ensinável, que sejamos homens e mulheres que podem crescer, que estão dispostos a aprender, a ouvir e a se ajustar. Por quê? Porque a gente aprende errado às vezes, a gente falha às vezes, a gente pensa errado às vezes, e quem tem poder para corrigir isso é a palavra de Deus.
Então, quando um irmão em amor se aproxima, precisamos ouvir antes de refutar, antes de dar lição de moral, pois todos devemos estar focados, ligados em servir ao cabeça da igreja, que ele sim é inerrante, ele sim é infalível, e ele não é o pastor, ele é o bom pastor Jesus Cristo. Então, assim como qualquer recém-convertido, embora eu esteja como pastor de vocês, eu também preciso ouvir a mesma voz do Evangelho. Eu também preciso estar aberto a ouvir as críticas que vêm, porque todos nós precisamos. Então, aprenda a ouvir ao seu irmão, aprenda a ouvir a pessoa que se preocupa com você. Um dia, talvez não seja hoje, mas um dia você pode precisar de correção. Você pode estar sendo seduzido por qualquer corrupção desse mundo, sem perceber. Ouvir advertência, ser chamado a atenção, dói. Mas sempre é caminho de crescimento, sempre é oportunidade de renovo. Quem anda com Cristo não tem medo de mudar, tem alegria em ser moldado à luz da verdade, de crescer junto com os irmãos, de aprender a viver em comunhão como corpo de Cristo. Ao olharmos para esse texto, ao refletirmos sobre esses assuntos, vemos que temos aqui alguns personagens. Vemos um Diótrefes, que era um líder, mas perdeu o foco, porque ele quis ser o centro, quis mandar em tudo, e com isso, vemos que ele tinha rejeitado o Evangelho. Por outro lado, se a gente voltar para o início do capítulo, a gente vê Gaio, um homem amado por ser diferente, por seguir fiel às Escrituras. Vemos Demétrio, um homem que tinha prazer em testificar a verdade. Homens que serviam, homens que recebiam, homens que edificavam. Cada um deles entendia para que eles existiam e que quem devia brilhar não era nenhum deles sozinho, mas era a própria igreja de Cristo. Hoje a escolha continua diante de nós. A gente vai repetir erros do passado ou a gente vai de verdade se dispor a viver em humildade com o Senhor? Cristo nos chama a uma liderança humilde, firme na palavra, centrado na verdade. IPE do meu coração, Igreja Presbiteriana da Esperança, a parte do meu coração é só em amor. Em nome de Jesus, não aceite o estrelismo entrando na sua vida. Não aceite líderes abusivos. Não aceite vaidade com o nome de evangelho. Mas não basta olhar só para os outros, buscando avaliar dessa forma. Porque a igreja tal é assim. Porque o irmão fulano é assado. Precisamos reavaliar também os nossos padrões na caminhada com o Senhor. As escolhas que nós temos feito. A forma como temos vivido e servido ao Senhor e aos nossos irmãos. Então a gente precisa refletir com sinceridade. Quem nós andamos imitando? Quem nós estamos buscando nos tornar? Quem tem influenciado você e as suas decisões? Quem tem influenciado a sua maneira de viver o Evangelho? Se o mundo ama os grandes e ele faz isso, Jesus, por sua vez, resolve exaltar os pequenos, os insignificantes. Se o mundo aplaude os que gritam, Jesus acolhe os que servem em silêncio, com dedicação. O Evangelho é e sempre será o caminho da cruz, e não o caminho da celebridade. Se você foi ferido por uma liderança ruim, Cristo continua sendo o bom pastor. Ele não falha. Se você já foi esse tipo de líder que errou, que falhou, que magoou, Cristo continua com poder para restaurar a sua vida e o seu coração. Porém, o tempo de mudança é aqui, é agora. Chegou a hora de você assumir compromisso real com o Senhor. Não dá para esperar mais, não dá para impor condições. É tempo de olharmos para a cruz e rendermos os nossos corações por completo. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus.
Senhor Jesus, nosso verdadeiro e único pastor e rei, livra-nos, Senhor, da vaidade, do orgulho, do desejo de reconhecimento. Senhor, cuida do nosso coração, blinda o nosso coração, ensina-nos a servir com humildade, ensina-nos a proteger os nossos irmãos e a viver a verdade que vem do Senhor, a verdade do Cristo encarnado, a verdade que nos liberta. Que sejamos, Senhor, como Demétrio, como Gaio, como homens que testificam a sua fé, que provam, Senhor, de verdade com seus atos, com as suas palavras, que são rendidos ao Senhor. Não permita, Senhor, que nos tornemos homens como Diótrefes, que assumem posição e depois se colocam como se fossem os próprios deuses. Que sejamos fiéis à Tua palavra, que sejamos atentos à Tua boa e doce voz, que sejamos homens e mulheres dispostos a andar contigo todos os dias da nossa vida até o fim, Senhor. Assim, Senhor, pedimos que seja o Teu Espírito nos conduzindo, bondosa e calmamente pela mão. Em Teu nome oramos. Amém.